O filósofo Luiz Felipe Pondé esteve em Curitiba nesta semana para lançar seu novo livro, A Era do Ressentimento, durante o evento literário Encontro com a Palavra, promovido pelas Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, em parceria com o Graciosa Country Club. Pondé falou aos convidados do projeto cultural na noite de quinta-feira, dia 24, na sede social do Graciosa. Confiram. Estou aqui com o convidado da noite, o filósofo, escritor e ensaísta Luiz Felipe Pondé, que acaba de autografar aqui o seu 10º livro, A Era do Ressentimento, após a sua palestra aqui no Encontro com a Palavra, no Graciosa Country Club. Esse evento que é uma promoção do Conselho da Biblioteca Bento Munhoz da Rocha Neto aqui do Graciosa e que traz, de tempos em tempos, grandes nomes para discutir ideias, para discutir temas de alta relevância. E o Pondé, que também é colunista da Folha de São Paulo, hoje veio falar aqui sobre o seu livro, A Era do Ressentimento. E, Pondé, eu abri casualmente o seu livro aqui e caí nessa página aqui. O narcisismo não é a marca de alguém que se ama muito, mas a marca de alguém que vive lambendo suas feridas porque é um miserável afetivo. Sim. Todos nós somos miseráveis, ou pelo menos quem é narcisista é um miserável afetivo. Isso aí, na realidade, é uma descrição rápida do narcisismo como sintoma psicológico, na psicanálise. Quer dizer, a gente tem a ideia de que uma pessoa que é narcísica é uma pessoa que se ama muito, mas é o contrário. É uma pessoa que ela tem tão pouco amor próprio que ela é muito dependente dos outros. Por isso ela é muito voltada para ela mesma, uma espécie de vampiro, assim. E isso daí é uma discussão sobre um dos temas do livro, que é o narcisismo generalizado na nossa cultura. Por isso que essa frase está aí no meio. Pois é, eu comecei até por essa frase, por essa questão aí do narcisismo, porque eu acho que, além da era do ressentimento, que já você vai falar sobre ela, a gente vive a era do narcisismo, né? Das selfies, aquela coisa. Hoje todo mundo quer expor a sua vida a todo momento, minuto a minuto, né? Quase em tempo real. As redes sociais em geral, o caso das selfies do meio, como eu falava na nossa conversa hoje, é uma plataforma que ajuda ao narcisismo se reproduzir. Ela não causa o narcisismo. Ela ajuda a se reproduzir à medida em que pessoas solitárias... Dá vazão ao narcisismo. Dá vazão, isso mesmo. E ela faz com que você projete uma vida que não tem, uma alegria que você não tem, um ambiente que você não tem, que é típico do narcísico. O narcisista, ele projeta uma imagem dele que ele não é, que ele é autossuficiente, que ele está sempre feliz. E isso daí faz parte do quadro patológico. Tanto é que naquelas fotos nas redes sociais, as pessoas, a foto de perfil, a pessoa escolhe sempre a melhor foto, com o melhor ângulo. Claro. Essa coisa de fotos nas redes sociais são os minutinhos de celebridade, né? O Orwell falou que eram 15 minutos, a gente já está nos 15 segundos. E você trata aqui no seu livro, né? O título já é quase aqui uma provocação à era do ressentimento, uma provocação no bom sentido. Você fala aqui que provavelmente daqui a 1000 anos não vão lembrar da nossa época como a época do iPad. Vão lembrar da nossa época como a era do ressentimento, que somos uma civilização de mimados, que não é capaz de escutar nenhuma crítica sem achar que isso é uma questão de ofensa pessoal. Sim. Isso é uma coisa que todo mundo que trabalha na imprensa ou na mídia e tem muitos leitores ou muitos ouvintes e pratica jornalismo opinativo, como é o meu caso, de coluna, sabe disso. Hoje as pessoas se ofendem, tomam tudo como pessoal e... Falando o que você publica e como o leitor recebe. A recepção, Tanto o leitor quanto o telespectador, aquele que... Sinto isso na prática. Todo mundo sente isso. É um sintoma da nossa época, onde todo mundo tem que se achar importante, todo mundo acha que se você tem uma opinião que não é a dele é porque você é um monstro, porque você não presta. Então, toda essa história de debate, de democracia, a massa da população muitas vezes arredia isso daí. Não tem uma vocação muito grande para isso. E o narcisismo, o ressentimento não ajuda. Daí essa coisa de você se ofender. Quais outras
colocações você faz aqui nesse livro sobre esse tema? Eu falo do ressentimento como uma forma de cegueira afetiva, como uma forma de cegueira espiritual. Eu falo da raiz do ressentimento, que é o nosso sentimento de abandono, de precariedade, nossa carência afetiva por conta de que nós somos uma espécie que nos sentimos abandonados. Eu falo do narcisismo, eu falo da dificuldade no secularismo das pessoas quererem ter filhos, porque são muito autocentradas, então o risco do sistema secular. Isso é um problema, uma discussão de demografia dos grupos religiosos radicais, em que as mulheres são muito mais férteis, não por uma questão biológica, mas por uma questão de escolha. Então, eu vou mapeando uma série de questões como sintomas do ressentimento. E por isso que eu chamo de agenda para o contemporâneo. Você publicou essa semana na Folha de São Paulo, na sua coluna, um artigo que eu achei corajoso, que se chama O Marketing Geopolítico, em que você faz uma análise do conflito entre o Hamas e Israel, que está dominando aí a cena mundial, a mídia, né? E é uma questão muito intrincada essa, e até mesmo difícil de se posicionar. E você foi lá e colocou literalmente o dedo na ferida. Porque... Pró-Israel. Assim, na realidade, ali o artigo era pró-Israel porque eu estava criticando a postura do Hamas. Quer dizer, eu acho que a única solução para aquele conflito é a fundação do Estado palestino em Gaza e na Cisjordânia, apesar de que isso não vai resolver o conflito. Porque, eu digo, resolver o conflito tal como está agora. Porque Israel abandonou Gaza e Gaza virou um território do Hamas, que é um grupo que quer acabar com Israel. Então, mas eu acho que Israel deveria abandonar a Cisjordânia e entregar a Cisjordânia para os palestinos. Aquele artigo ele tem dois focos. Um é falar da influência do marketing geopolítico na visão, porque Israel não investe, aquela coisa de que o Hamas usa crianças como escudo, isso todo mundo sabe. Isso está na CNN aí, se você quiser, todo mundo sabe disso. Agora tinha uma outra questão que era o tema do antissemitismo na recepção. A relação entre a recepção da guerra israelo-palestina e o antissemitismo é um tema que precisa ser investigado, basta ver a charge que saiu hoje na Folha. Você viu a charge? Infelizmente ainda não. Então, olhe a charge que saiu hoje na Folha e você vai ter a impressão que é uma charge feita na Alemanha nazista. Do Angeli, a charge? Chargista não. Benet. O Bennett. Aqui de Curitiba. Eu sei. Uma charge dele que ele pode escutar muito de muita gente por aí que vá ficar esperneando, mas a charge comprova a tese que eu defendi no texto. Tá, agora, para encerrar mesmo, essa questão aí, Palestina, árabe, Palestina e com Israel, você acha que tem muito disso de que trata o seu livro aqui, a Era do Ressentimento? Não, o Oriente Médio no livro entra por duas razões. Primeiro, porque metade do livro eu escrevi lá. Então, aonde? Lá em Israel e na Jordânia. Então, isso aparece porque eu uso o deserto e a violência do Oriente Médio como exemplo de como a vida é precária. Então ele entra por aí. Não que o Oriente Médio seja uma manifestação de ressentimento, mas ele entra como um argumento para lembrar a precariedade da nossa condição social e do nosso instinto de violência. Então ele entra nesse sentido. Pondé, muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns aí pelo livro, pela sua, enfim, né, por tudo que você representa aí no pensamento brasileiro aí como pensador contemporâneo. Muito obrigado. É um prazer conversar com você.